Olá, pessoal! Professora Carolina Arantes aqui. Vamos então para mais uma aula na nossa temática ambiental. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de desenvolvimento limpo. Bom, preciso te explicar como, de onde surgiu aí esse termo, mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, sempre que a gente fala de mecanismo de desenvolvimento limpo, a gente tem que fazer uma referência lá ao Protocolo de Quioto. Porque no protocolo de Quioto, quando o protocolo de Quioto foi firmado, foi acordado, foi discutido, houve um marco importante que foi esse marco de precificação dos gases e da transação de certificado de redução entre as partes signatárias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quem assinou esse protocolo aqui conseguiu, então, o protocolo deu a possibilidade de precificar os gases e de fazer uma transação. Quer dizer, quem conseguiu reduzir a emissão consegue vender essa redução de emissão para um país que não conseguiu reduzir, tá? É basicamente isso que o protocolo de Quioto traz. E aí ele traz ali também um incentivo para o investimento em tecnologias alternativas e menos intensivas na emissão desses gases, tá? Então, aqui é que entra o tal do mecanismo de desenvolvimento limpo, tá bom? Como o protocolo de Quioto traz, esse incentivo ao investimento dessas tecnologias, o protocolo traz, então, essa possibilidade de que países que não tinham a obrigação de fazer essa redução, fizessem a redução como? A partir dessas tecnologias aí que fizessem menos emissão, tá? Isso, então, é uma possibilidade de utilização de mecanismos de mercado para auxiliar os países desenvolvidos a cumprir aquele compromisso que ele acordou, tá? Então, eu sou um país desenvolvido, eu estou aqui nessas convenções, eu faço parte aqui das convenções quadros, eu assino esses protocolos, eu assino esses acordos todos e eu não consigo reduzir. Então, o protocolo de Quioto traz essa possibilidade pela precificação, pela transação e pelo incentivo a tecnologias de baixa emissão, tá? Então, você não consegue? Se tem alguém que consegue, ele te vende. É basicamente isso, tá bom? E aí, o que é o mecanismo de desenvolvimento limpo? Esse mecanismo de desenvolvimento limpo é justamente quando uma nação, um local, quer desenvolver projetos para redução da emissão de gases de efeito estufa. Esses mecanismos, então, esse projeto, ele é desenvolvido em um país menos desenvolvido ou em desenvolvimento, e esse país, ele pode vender as suas reduções por meio dos certificados, Redução certificado de emissão para países desenvolvidos. Então, isso é um mecanismo de desenvolvimento limpo, tá? De certa forma, a gente está incentivando o desenvolvimento de países menos desenvolvidos, de países em desenvolvimento, então eu estou incentivando esse desenvolvimento e ainda incentivando um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento limpo, um desenvolvimento com menos emissões, tá? Então, esse país que não assinou nada, tá? Não assinou nada, ele reduz as suas emissões de gases de efeito estufa, ganha um certificado e ele consegue vender esse certificado para o país desenvolvido que não conseguiu reduzir, tá? Então, uma unidade desse certificado aqui corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono, que é calculada de acordo com aquele potencial de aquecimento global que a gente viu em aulas anteriores aí, tá? Então, quer dizer, tudo vai depender, a quantidade aqui de certificados que você pode vender vai depender da quantidade em toneladas de dióxido de carbono que esse país deixa de gerar, tá? Bom, o que tem? Tem algumas regrinhas para esse mecanismo de desenvolvimento limpo acontecer. Primeiro,
O mecanismo de desenvolvimento limpo tem que implicar reduções adicionais. O que é essa redução adicional? Quer dizer, é a mais. É aquilo que eu vou ter de redução se eu não tivesse o projeto, tá? Isso a gente chama de benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo. Quer dizer, olha, tá aqui, deixei quieto, não tem projeto, não tem nada, tá emitindo X, tá? Se eu ponho o projeto, tá funcionando o projeto e continua emitindo X, para mim não funciona, tá? O que funciona? Vai funcionar, vai ser válido se eu, então, agora estiver emitindo, por exemplo, menos 5x. Ou seja, eu reduzi a emissão, tá bom? É isso que eu quero dizer aqui. Então, isso aqui tá certo. Isso não vale, isso não vale. Redução de emissão ou aumento da remoção de CO2. Então, tanto o aumento da remoção quanto a redução da emissão são considerados um mecanismo de desenvolvimento limpo. E a contribuição dos países é voluntária, tá? Então, nenhum país fica obrigado aqui, não. Quais que são as principais atividades que estão envolvidas aí no mecanismo de desenvolvimento limpo? Substituição de energia de origem fóssil por outra de energia de origem renovável, racionalização do uso da energia, atividades de reflorestamento e florestamento e serviços urbanos mais eficientes. Essas são as atividades foco, então, do mecanismo de desenvolvimento limpo, tá? Como que é a nossa organização institucional em relação ao mecanismo de desenvolvimento limpo? A gente tem isso de forma internacional, global, né? A gente tem essa organização global. E a gente tem uma organização regionalizada, né? Que vai ser, então, cada país, cada nação tem a sua. Então, de forma global, a gente tem a Conferência das Partes, que é, então, a autoridade maior do MDL, que fala lá das suas diretrizes, decide sobre as recomendações que vão ser feitas pelo Conselho Executivo, decide sobre a designação da entidade operacional designada. Vocês vão ver isso aqui tudo, porque isso aqui tudo, ó, é parte da organização, tá? Revisa o relatório anual do Conselho, revisa a distribuição regional dessas entidades operacionais e auxilia na obtenção de fundos para atividades do MDL. Então, a COP, né, as conferências das partes, é como se fosse aqui o ponto central, o foco, tá? Do mecanismo de desenvolvimento limpo. Mas na prática mesmo, o chefe, cabeça de tudo, é esse tal desse Conselho Executivo MDL, que fica então em Bonn, na Alemanha, tem representante de todas as partes signatárias, tá? E aí, esse conselho faz recomendação lá à COP, ele aprova as metodologias relacionadas à linha de base. O que é a linha de base? Bom, o que eu vou considerar como base para eu considerar que houve uma redução, né, de emissão? É basicamente isso, tá? Plano de monitoramento e os limites do projeto. Vai revisar a distribuição sobre as modalidades específicas. Vai ser responsável pelo credenciamento das entidades operacionais, vai disponibilizar ao público um relatório técnico, vai desenvolver e manter o registro do MDL, vai aceitar formalmente o projeto que está relacionado aqui com o MDL e vai instituir um administrador de registro de MDL e para emitir o tal certificado. Então, olha só, gente. O Conselho Executivo do MDL é que recebe o relatório, é que avalia esse relatório, é que emite o certificado, tá? Então, é o ponto executivo mesmo, né? O próprio nome já tá falando. Quais que são os painéis que a gente tem nesse Conselho Executivo? A gente tem um painel de metodologia, o próprio nome já está falando, né? Aqui a gente está focado nas metodologias de linha de base de monitoramento. Como que eu vou calcular a linha de base? Como que eu faço monitoramento? A gente tem o painel de credenciamento, então aqui
nesse painel o que a gente precisa entender, qual que é o procedimento de credenciamento das entidades operacionais, tá? Como que a entidade operacional vai se credenciar? A gente tem o grupo de trabalho de reflorestamento e florestamento, de novo, né? Recomendações para as propostas metodológicas e linha de base relacionadas a florestamento e reflorestamento. O grupo de trabalho de pequena escala, que foca, então, em projetos de pequena escala. E o HIT, que é um grupo de trabalho que vai ficar especificamente ali para a emissão dos certificados, tá? Que fica específico para esse registro, é um grupo de registro mesmo dessas atividades e desses certificados, tá? Aí nós temos as entidades operacionais designadas. Essa entidade operacional designada, ela vai estar lá então dentro do país voluntário, tá? Dentro do país voluntário, a gente vai ter essa organização. Ela tem que ser certificada pelo Conselho Executivo do MDL, tem que ser designada pela COP, e é ela que vai garantir que os projetos estão sendo corretos, né? Estão de acordo com o que foi estabelecido no protocolo de Kyoto e assim por diante, tá? Então, essa entidade operacional designada é quem faz a validação, quer dizer, ela analisa os documentos, ela vai visitar o empreendimento que deseja fazer esse projeto de MDL, ela vai checar a documentação, ela vai solicitar alteração e complementação. Então, aqui é uma peneira, tá? E é ela também que faz a verificação e certificação. Então, confirma que o plano de monitoramento foi adequado e que atingiu ali a redução que precisava, tá? Então, daí essa entidade aqui, ela dá o ok, ela fala, ó, beleza, pode, então, fazer a solicitação de certificação. Ela que emite o certificado? Não, quem emite o certificado é o Conselho Executivo, mas ela emite para o Conselho Executivo um relatório de certificação. Essa entidade também mantém uma lista pública de todos os projetos de MDL, envia o relatório para o Conselho Executivo e mantém informações sobre as atividades que não sejam consideradas confidenciais. E a gente tem a Autoridade Nacional Designada. A Autoridade Nacional Designada vai estar ali, então, no país anfitrião do projeto, que faz a definição e estabelecimento de normas para a internalização do MDL no Brasil, analisa as propostas de projeto e emite a carta de aprovação atestando que a atividade de projeto vai contribuir para o desenvolvimento sustentável e participação voluntária no MDL. Então, essa daqui é uma instituição bem mais localizada, né, que faz, então, esse pente fino de projetos e certifica, isso aqui é o principal, certifica de que isso vai trazer desenvolvimento sustentável, tá? Aqui no Brasil, quem é a nossa, né, quem é a nossa autoridade nacional designada? É a Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, a gente já viu sobre ela em outras aulas, né? Então, o presidente dessa comissão é o ministro do MCTI, o vice-presidente é o ministro do MMA, a secretaria executiva fica no MCTI e a gente tem representantes de vários outros ministérios, como a gente já viu, né? Relações Exteriores, o MAPA, o Ministério de Transporte, Ministério de Energia, Ministério de Gestão, Ministério de Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento de Cidade, a Casa Civil e o Ministério eu esqueci o que é o F, gente. Ministério de Transporte, a gente já falou, né? Então, tem vários ministérios que são titulares dessa comissão interministerial para a mudança do clima e que fazem parte, então, aí da ADN brasileira, né? Que vai, então, fazer esse pente fino. Recebe os projetos, na prática, recebe os projetos de MDL, analisa esses projetos
e aí fala, olha, não, esse projeto vai ajudar no desenvolvimento sustentável do Brasil ou não, tá? Então, o que os projetos de MDL têm que se atentar? Primeiro, tem que ter uma referência, tá? O que é essa referência? É o ponto base. Então, aqui a gente tem emissões X. Sem o projeto, essa emissão continua X. Com o projeto, tem obrigatoriamente que reduzir, tá? Então, a nossa referência é isso. Quanto de emissão eu tenho sem a implementação do projeto? E aí a gente tem as etapas. Primeiro, a elaboração de um documento. Depois vai ser a validação, a aprovação pelo país de origem, o registro lá no Conselho Executivo do MDL, o monitoramento, a verificação e certificação e a emissão, então, daquele certificado lá, tá? Vamos ver parte por parte aqui. A eliminação desse documento de concepção do projeto. São os aspectos técnicos e organizacionais de cada atividade. Porque metodologia, enfim, isso aqui é uma parte geralzona, tá? Então, descrição geral da atividade, aplicação da metodologia de linha de base e monitoramento. O que é a linha de base? É o cenário que apresenta as emissões antrópicas por fontes que ocorreriam na ausência do projeto. Já te falei isso, né? Então, a gente tem que considerar no MDL essa linha de base. O que é o base? Então, a gente tem emissões como linha de base, emissões statu quo, que são as emissões atuais ou históricas existentes. A gente pode ter linha de base que vai ser direcionada pelo mercado, emissões de uma tecnologia reconhecida, economicamente atrativa, né? E a gente pode ter como linha de base a melhor tecnologia disponível, tá? Então, vai ser a média de emissões daquelas projetos similares que tenham aquela tecnologia ali que a gente está querendo usar, tá? Então, essas são as 3 linhas de base. A gente tem aqui, então, como, né, outra análise, a adicionalidade. Então, quando a gente vai fazer, nós já chegamos aqui na letra B, né, que é a aplicação da metodologia de linha de base e monitoramento. Nós estamos lá na elaboração do documento ainda. O que é a tal da adicionalidade? A adicionalidade, ele vai mostrar o seguinte, como, né, identificar como que no projeto do MDL, as atividades de MDL podem ter alternativas, então, como que a gente consegue ter alternativas para essas adicionalidades, né? Então, nas adicionalidades, a gente precisa mostrar, então, né, essas reduções aqui. Então, a gente tem aqui a linha de base e o que o projeto emitiria, né? Então, a gente tem sempre que ter essa redução aqui. Isso aqui a gente está falando lá da linha de base, na verdade, essa imagem aqui. E a adicionalidade, ela vai mostrar o quê? Alternativas para a atividade do projeto, quer dizer, se essas atividades não cumprirem ali com esse objetivo, eu tenho alternativas, a análise de investimento, né? Se é economicamente, se é viável financeiramente e economicamente, análise de barreiras para a implementação de algumas atividades e análise de prática comum, tá? Então, essas são as adicionalidades. É meio que entender na prática alguns empecilhos que a gente pode ter para as atividades de MDL. E aí a gente tem aqui outras questões importantes, que são os limites do projeto. O que é o limite do projeto? São todas as emissões que vão estar envolvidas com essa atividade. A fuga. Então, em algum ponto do projeto, eu posso ter uma emissão fora do limite, tá? Mas é pontual essa fuga. Redução líquida de emissões. Então, são essas emissões aí que vão ser reduzidas, né, de forma geral, de acordo com a linha de base. E o plano de monitoramento. Então, esse plano de monitoramento vai me mostrar aí, durante um período, como que essas emissões vão se comportar. Dentro ainda da elaboração do documento, a gente tem que ter um início das atividades
e o período de obtenção de crédito. Então, para que a gente consiga ter a emissão daquele certificado, né, e tudo mais, a gente precisa entender quando que a atividade iniciou para fazer o monitoramento, né, certinho aqui das emissões de gases de efeito estufa, tá? Por quê? Porque só assim a gente consegue garantir que teve redução, tá? A duração da atividade em anos ou em meses, a escolha do período de obtenção de crédito e suas respectivas informações. A escolha do período de crédito pode ser renovável. Então, né, esse período de crédito renovável tem uma data de início no primeiro período de obtenção de crédito. Aí eu vou ter a duração do primeiro período e depois tem uma renovação. Se é um crédito fixo, a gente só precisa da data de início e da duração, né? Então, tem essa diferença aí do renovável e não renovável. Então, esse período de obtenção de crédito, ele tem duas classificações. Então, ele pode ter uma duração de 7 anos, com no máximo 2 renovações. Então, a gente vai ter ali 21 anos no total. Ou a gente pode ter uma duração fixa de 10 anos, sem possibilidade de renovação, tá? Isso aqui é para fins de obtenção de crédito. Depois, né, tem um documento de referência sobre os impactos ambientais associados e os cenários dos atores interessados, stakeholders, que vão falar ali, então, o que eles acham desse projeto. Segunda etapa é a etapa de validação. Então, como que essa validação acontece? Ela acontece por processo de avaliação independente, feito lá por aquelas entidades pontuais, né? Então, o que elas vão avaliar? Atendimento dos critérios de elegibilidade, vinculados ao início da atividade, caráter voluntário da atividade, então foi voluntário, né? O país entrou de forma voluntária, indicações das autoridades nacionais designadas, as adicionalidades desse projeto, os comentários dos stakeholders, de todos os autores envolvidos, a documentação referente aos impactos ambientais, se tem fuga, qual que é a metodologia de linha de base de monitoramento e qual que é o período para a obtenção de crédito, tá? Então, é isso aqui que é avaliado nesse processo aí. Depois tem a aprovação, que é a carta de aprovação, que vai ser condicionante para o registro. Para ter o registro, eu tenho que ter essa carta de aprovação. Nessa carta de aprovação, é uma confirmação de que a parte ratificou o protocolo de Kyoto, a confirmação de que a parte representada participa voluntariamente do MDL e a confirmação de que a parte anfitriã do projeto contribui para o desenvolvimento sustentável do país, né? Então, são essas confirmações aí que a carta oferece. E aí a gente tem o registro. Então, as entidades operacionais encaminham esse registro ali para o Conselho Executivo, né? Um formulário com a solicitação. O monitoramento ele é feito com a coleta e armazenamento de todos os dados necessários para o cálculo da redução dos gases de efeito estufa, ou, né, da remoção. Então, as certificações, elas só podem ser emitidas em relação às emissões e o aumento das remoções que tenham sido devidamente monitoradas. Se não teve monitoramento, essa certificação não existe, tá? Então, esse monitoramento é muito importante. Verificação e certificação, então, os órgãos operacionais fazem também essa verificação da redução ali por aqueles relatórios que eles recebem no resultado que o projeto se propôs. Depois da verificação, a entidade organizacional garante a certificação pelo período de tempo que foi declarado, né? E aí a gente tem a emissão, então, lá dos relatórios de certificação, né? Então, só vai receber ali aquela certificação que for correspondente ao total de emissões reduzidas, obviamente, né? Você vai receber mais do que aquilo que foi reduzido, né? Ou removido. Então, é isso. Aí a gente tem a emissão ali dos certificados. Então, esses certificados, eles são emitidos em nome dos participantes da atividade
E existe uma dedução ali de 2% desse valor, que seria ali então comercializado, que vai para o fundo de adaptação, tá? Esse fundo de adaptação, ele ajuda os países mais vulneráveis justamente em relação às mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas, tá? Quais que são os aspectos que são avaliados para ter essa certificação? A participação voluntária, a gente já viu, tem que ter o POA, que é aquele relatório, né? Aquela carta que é mandada pela entidade organizacional, tem que ter um relatório de validação. E o projeto tem que contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, do país, tá? E aí isso aqui quem certifica é a AND do país. Então aqui a gente tem um panorama geral do que acontece aqui então com esses projetos de MDL ao longo do tempo, né? Então a gente tem aqui a elaboração do documento, que quem faz é o participante. A gente tem as entidades operacionais que vão fazer a validação, que vão submeter isso lá ao Conselho Executivo. A AND, ela tem que fazer, então, essa carta de aprovação, falando que não, é voluntário, tá tudo certo. O Conselho Executivo vai, então, emitir o registro da atividade. O participante monitora essa atividade, a entidade operacional também ajuda nesse monitoramento e certifica, né, valida esse monitoramento, e quem emite efetivamente lá, então, as reduções certificadas é o Conselho Executivo, tá? O primeiro projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil foi o projeto de energia a partir de gases de aterro, né, da empresa Nova Gerar. E o Brasil tem sido um pioneiro no desenvolvimento de projetos de MDL, tá? Então, a gente vê aqui que o Brasil sempre tem se destacado aqui em terceiro lugar, normalmente em relação a esses projetos aí de mecanismo de desenvolvimento limpo, tá? Aqui estão as atividades, né? Dentro do mecanismo, dentro dos projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil, as atividades que têm maior destaque. Então, no Brasil, o maior destaque aqui de redução de CO2 e de metano, e uma grande parte das atividades dos projetos estão relacionadas aqui com hidrelétricas, com biogás, com usina eólica, gás de aterro e biomassa energética, tá? A maior concentração de atividade tem relação a maior concentração de projetos tem relação com essas atividades aqui, tá bom? Com destaque aqui para as hidrelétricas. A gente vai encerrar esse bloco por aqui e a gente volta no próximo bloco para fazer exercícios sobre esse tema. Até lá!